A Constituição Federal de 1988 determina que os menores de 18 anos não podem ser julgados de acordo com o Código Penal. Se eles cometem atos ilegais, a legislação que decide a punição é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, assunto que sempre volta à pauta de discussão. E hoje, este é o tema do nosso quadro Interferência. O jovem com menos de 18 anos não tinha capacidade de discernir que aquele ato era um crime e de se portar de acordo com esse discernimento. Passam-se 74 anos e nós ainda ficamos tratando o menor de hoje como se fosse o menor de antigamente. Não há nada que comprove que a privação de liberdade produza resultados efetivos em sujeitos em desenvolvimento, como os adolescentes, né? Nos países em que essa redução da maioridade foi feita, alguns países já retroagiram, inclusive, porque os resultados foram mínimos. Ele vai, fica um tempo no Senan, depois é solto. Ele pode cometer o mesmo crime com qualquer outra pessoa. Pelo menos ele tem que temer a justiça, porque ele não teme. Eu sou favorável à redução da maioridade penal. Sou sim. Sou por entender que a nossa sociedade evoluiu, por entender que nós temos uma sensação de injustiça, por entender que o discurso que afirma que são vítimas da sociedade é um discurso preconceituoso contra os próprios destinatários do discurso e é dissociado da realidade ao dizer bem assim, olha, ao completar 18 você não é mais vítima da sociedade. Eu sou a favor que tenha uma nova legislação e que dos crimes hediondos, tipo latrocínio, estupro, ele seja apenado e venha cumprir a pena igual um adulto. Existem crimes que me deixam indignados, entendeu? Como um jovem de 14 anos que matou o seu avô e ele não tem uma pena severa. Existem projetos, por exemplo, que dizem, não, só reduz quando for em crime hediondo. Aí veja só, me parece que é um Frankenstein. Ou seja, se você praticar um crime hediondo, você sabia o que estava fazendo. Mas se você praticar um crime que não seja hediondo, você não sabia o que estava fazendo. A questão da dosimetria da pena, ela é dada ao juiz, ela está lá no artigo 59 do Código Penal. Né? Essa dosimetria, existe um poder para essa finalidade, e é o poder judiciário. Se é uma minoria, claro que é uma minoria. E por que uma minoria? Essa minoria deve ficar impune? Eles passam no máximo 3 anos presos e depois saem para cometer novos crimes. Se a gente reduzir a maioridade, eu acredito que vai ter uma redução maior dos crimes entre os menores. Eles vão ter mais uma conscientização, vão ficar mais com medo de cometer crimes. E eu acho que é isso. Dizer que alguém que fique privado de liberdade por 3 anos é pouco, eu considero isso uma leviandade, porque, na verdade, 3 anos de privação de liberdade significa metade da adolescência, certo? E ninguém fica preso metade da vida adulta. Você tem que rever, né, todas as instituições que estão aí para estar cuidando desses menores, né? Porque, na verdade, a instituição ela tem um papel, que é a ressocialização, e o que a gente percebe é que não existe. Na verdade, alguns menores também praticam crimes em decorrência da própria sociedade, que não lhe dão também oportunidade. Né? Uma família desestruturada, que não tem como, agora também não pode o justo pagar pelo pecador. Né? O acesso à informação é mais fácil do que anteriormente.
E não veem que nesse discurso também está um viés preconceituoso. Veja lá, se quem está cometendo a infração é porque é vítima da sociedade, nós podemos prever que todos os irmãos dele também irá praticar infração, porque é tão vítima da sociedade quanto aquele infrator. Eu acho que o poder público deveria rever esses órgãos, né, e institucionalizar o que está escrito no Código de Ética, né, colocar em prática e não ficar só no papel. É preciso compreender que nós não conseguimos ainda colocar em prática aquilo que está disposto no SINASE, aquilo que está disposto na Lei 12.594, né, que é exatamente os marcos reguladores. Esses documentos, eles trazem os marcos reguladores da aplicação na medida e da sua execução. Quer dizer que o sujeito é vítima da sociedade até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. E quando ele completa 18 anos, ele pode ser preso porque ele não é mais vítima da sociedade. Não existe alguma coisa errada nisso aqui, não. Esse discurso de vítima da sociedade, ele é um discurso social. Até importante, mas não é um discurso criminal. Nós estamos falando de imputabilidade. E a imputabilidade ela é prevista pelo seguinte: você sabia que o fato era criminoso, tá? Ainda assim você agiu, você deve ser punido. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.